Tudo Posso estar de volta, gente. Olha, na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos aqui um programa temático, né, falando sobre os casos de microcefalia, Zika vírus. Conversamos com diversos profissionais e durante a nossa conversa, eu e a Maria Cândida abordamos com esses profissionais várias situações, inclusive relacionadas ao direito, né? Quais são os direitos dessas crianças, dessas gestantes? Lamentavelmente, sabemos casos de homens que acabam abandonando as suas esposas, né, as mulheres, quando a criança é diagnosticada com microcefalia. E também tem casos, né, que as mulheres aí, por conta e risco, resolvem interromper a gravidez. Na sexta-feira nós até tentamos conversar com o advogado, lamentavelmente não tivemos sucesso, né? Mas aqui, compromisso assumido, compromisso feito, aproveitar a presença do Dr. Lucas Reis, que está com a gente aqui, para poder tirar um pouquinho, né, dessas informações com ele. Dr. Lucas, boa tarde. Muito boa tarde, Rafael. Obrigado pela presença, né? Sobre o que eu citei, né? Os direitos dessas crianças, né? Dessas crianças e gestantes, né? São os mesmos, doutor Lucas? São os mesmos direitos, não muda em nada, até porque já existe uma lei que protege o nascituro, mesmo quando há caso de microcefalia. Então, mesmo lá no ventre da mãe, ele já está protegido pela legislação. Então, possui os mesmos direitos para pensão alimentícia, pode ir atrás do pai, o pai tem a obrigação de pagar e agir com toda a obrigação que a lei dispõe. Tá. Em caso de alguma patologia, tem algum extra que a lei garante ou não? Então, existe independente sim. de ser microcefalia ou outra doença? Então, nesse caso, esse ajuste que o INSS dá, que é o órgão protetor e que dá o seguro para quem precisa, ele só dá nos casos de microcefalia. Houve uma aprovação pela Presidente da República, depois de toda essa dinâmica que nós tivemos, esses problemas todos que surgiram em decorrência da Zika, e a Dilma, ela incluiu esse benefício para todos os portadores dessa deficiência. Para os demais casos, tem que ser avaliado caso a caso, pode ser que sim, pode ser que não, mas não existe uma proteção formalizada. No caso da microcefalia já existe. Quem tem esse problema, a família que tiver esse problema, pode já dar entrada no INSS, que vai conseguir algum benefício. Agora, como eu falei, né, por conta e risco, tem mulher aí que resolve interromper a gravidez, né, doutor Lucas? Né? Exato. Isso é completamente ilegal no Brasil, né? E afronta a dignidade. A vida, né? Exatamente, é um crime. É um tipo de crime, é um crime. Há quem entenda que há um genocídio, porque se há uma interrupção da vida por conta da microcefalia, é um genocídio, é um crime contra um determinado grupo, uma determinada raça. Então, é punível. Tá. Aí quem está pagando, né? Lamentavelmente, aquela vida já pagou por isso, né? Sim. E na justiça, se for julgado, acredito, né, que a pena vai cair sobre a mãe e os profissionais, os ditos profissionais envolvidos naquilo, né? Exatamente. Então, o ideal é sempre manter, não há legislação específica que garanta que haja essa interrupção. O STF ainda não se manifestou nesse sentido, então, para todos os efeitos, ainda é proibido. Então, o ideal é sempre cuidar. No caso da interrupção, a lei só fala em crianças anencéfalas, né? É isso, né? Isso, anencéfalo. O STF já decidiu e só permite nesses casos. No caso da microcefalia, nós não temos ainda o anencéfalo, uma criança, pontuação. Né, que acaba vindo, né? Sem o cérebro, né? Exato. Isso, né? O que não é o caso da microcefalia. Então, nós aguardamos uma postura do STF, ainda não há uma previsão, e assim que tiver, será passado para os telespectadores. Tá, e deixa eu lembrar, né, na semana passada nós inclusive exibimos aqui, né, o depoimento de uma mãe que tem uma criança, né, hoje com 14 anos de idade, né, que vive normalmente, né, com microcefalia, né, ela foi diagnosticada com microcefalia, desenvolve todas as atividades normais aí, né. Aliás, tem uma página no Facebook, a gente acabou não divulgando essa página, mas dá um Google, né, procura, um Google não, né, mas vai no buscador ali do Facebook, microcefalia sim. Ali você vai poder acompanhar a história justamente dessa mãe e dessa filha e depoimentos também de tantos outros personagens, né, que acabam desmistificando, né, muita coisa errada que está sendo falada, né, ultimamente, né? Existem, lamentavelmente, muitos pré-julgamentos, né, doutor Lucas? Né? Sim. Isso que complica um pouco. Realmente há muito pré-julgamento e no final das contas, não é tudo isso, não é tão complicado quanto se imagina. Essa questão da microcefalia. Mas como anunciado, né, nós trouxemos o Dr. Lucas hoje aqui para falar sobre os casos de demissão em massa. E para começar, nós vamos falar um pouquinho de história e lembrar que desde 1967, quando o Brasil
trocou a estabilidade no emprego pelo fundo de garantia por tempo de serviço, o fantasma do desemprego passou a aterrorizar a totalidade dos trabalhadores na iniciativa privada. Isso sempre que surge uma ameaça de uma crise econômica. E nesse momento, né, nós estamos em crise, em plena crise, e pela sua extensão e profundidade, se apresenta como sem precedentes, né, de uma forma impiedosa, atingindo a todos. E as empresas, de um modo em geral, depois de esgotados os recursos de férias, licença, redução de jornada, acordos, estão sendo obrigadas a recorrer à prática da demissão em massa. E hoje, então, né, o Dr. Lucas está com a gente aqui para que a gente possa entender realmente esse processo, a sua legalidade, quais são as suas consequências para o trabalhador. Então vamos lá, Dr. Lucas, entrando, obviamente, né, nesse assunto que nós combinamos para o dia de hoje, né? Demissão em massa e dispensa coletiva é a mesma coisa? É a mesma coisa, Rafael, são sinônimos. Então, para eu identificar a demissão em massa ou a dispensa coletiva, eu posso usar qualquer uma dos conceitos aí que está bem empregado. Hoje nós temos aqui, né, um índice, segundo o IBGE, né, atinge 7,6%, né, o maior índice aí em 7 anos. 7 né, anos. Está um absurdo, um verdadeiro absurdo. Eu até fiz uma coletânea aqui de dados de empresas que foram obrigadas, né, a fechar as portas justamente em função dessa questão da crise econômica, né? Lá atrás a Embraer já passou por isso em fevereiro de 2009, né? Foram ali 4.200 trabalhadores, né? Em dezembro do ano passado, a Novelis, na Bahia, 400 trabalhadores. Mais recentemente foi decretada a falência da MAB. A MAB, né, de repente esse nome para você não é comum, né? Mas certamente você conhece os fogões ali da Aqua, né, a linha Continental de eletrodomésticos, né? E aí 1.900 trabalhadores demitidos, além de tantos outros aqui, né? É muita gente, né? É muita gente. A crise, ela assola todas as empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, e há que se recorrer a determinadas manobras que a lei permite, no caso o layoff, né? Muitas empresas estão se aderindo ao layoff, até para tentar manter o equilíbrio e não dispensar tanta gente. Vamos explicar então o que é o layoff, né? Que foi justamente uma dica que o governo acabou dando para as empresas. A gente pode dizer isso, né, exatamente. Lucas? Então, assim, o layoff nada mais é do que uma suspensão do contrato de trabalho por tempo determinado. Nós temos o layoff no prazo máximo de 5 meses. É aquele que, quando há uma diminuição na jornada, diminuição salarial, e o empregado, ele vai para um curso profissionalizante, enquanto isso a empresa vai tentando se restabelecer. E detalhe, o empregado ele não recebe o valor da empresa, ele recebe do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tá. E tem um limite de, no máximo, o salário do seguro-desemprego. Então, não é o que ele recebia. E também temos o layoff, que, pelo prazo máximo de 1 ano, que é quando se refere a uma catástrofe. A empresa pegou fogo, explodiu alguma coisa, aí tem esse layoff por prazo maior. Então, nada mais é do que uma suspensão temporária até que a empresa se reequilibre. Mas, na prática, as empresas não têm se reequilibrado, houve um desequilíbrio maior e acaba acontecendo a dispensa em massa. Algumas empresas até aderiram justamente a essa prática do layoff, né? Mas aí o tempo acabou se esgotando. Exato. E aí foram justamente obrigados a decretar falência, fechar as portas. E aí demissão em massa acabou ocorrendo, né? Exato. Existe um número, um percentual para a gente calcular que realmente caracterizar que realmente é demissão em massa? Então, na verdade, não existe uma legislação específica para esse caso também. O TST já se manifestou, mas se manifestou no sentido de que teria que ser uma dispensa significativa. Não mencionou se seria 1, 2, 5, 10, 20, 200 funcionários. Não há menção da quantidade. O que há menção é o fundamento da dispensa. Então, se há uma dispensa de muitos funcionários e cada um tem uma justificativa, não é dispensa coletiva. A dispensa coletiva é quando há um acordo com o sindicato e é uma única situação, reequilíbrio financeiro ou algum problema de crise. E aí, se pautar nesse fundamento,
é uma demissão. Tá, de repente, em então, massa. assim, eu tenho lá 20 trabalhadores, né? A Maria foi dispensada porque faltava muito, o João porque chegava atrasado, Sim. o Francisco porque reclamava de tudo, né? O Anselmo porque não cumpria o que era necessário, era mais ou menos Exato. essa forma, É mais ou né? menos assim. Isso aí, esse tipo de dispensa é uma dispensa plurima, Tá. que não é uma dispensa coletiva. Ok. A dispensa coletiva é mais rigorosa, o fundamento tem que ser bem ampliado, então é diferente dessa dispensa plurima. A empresa, de alguma forma, tem um desconto, se de repente assim, né? Desconto no sentido, a penalidade para ela talvez seja menor se a dispensa for em massa por uma questão de falência, de crise econômica? Sim, a ideia é que tenha realmente uma redução dos custos e tenha alguma vantagem quando há uma dispensa em massa. Aham. Mas, em princípio, há necessidade de seguir certos requisitos, certos critérios, que, se não cumpridos, eles terão problemas, poderão ser anulados ou nulos de pleno direito, e daí caberá indenização posteriormente. Olha, aí na tela para vocês que estão acompanhando o nosso programa, né, tem ilustração de vários casos, né, de várias empresas dos mais variados setores anunciando justamente, né, a demissão de seus funcionários, de seus colaboradores. A gente sabe que tem redes de supermercados anunciando justamente vão fechar as portas, revistas, né, propagando justamente essa lamentável situação no nosso país. Doutor Lucas, essa prática, né, tem sido... a penalidade acaba caindo diretamente no próprio trabalhador, No né? próprio trabalhador. Até porque... O senhor acabou de falar para a gente, né, que de repente, assim, para a empresa, né, a penalidade pode até ser um pouquinho menor, né? Caem justamente os impostos que ela teria que pagar, os os custos, custos, alguma coisa de alguma nesse forma. seguinte, né? Exato. Mas o trabalhador... Então, para o trabalhador, inclusive em caso de ajuizamento de alguma ação coletiva, para tentar alguma indenização, acaba até sendo prejudicado, porque essa indenização ela não vai retornar para o trabalhador. Essa indenização vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o FAT. Então, é complicado. A empresa ela precisa ter um corpo jurídico bom para que siga-se os critérios. E existem vários critérios, desde a negociação direta com o sindicato tem que tomar ciência dessa dispensa em massa, e até os critérios subjetivos, quais sejam idade, tempo de casa. Então, além da negociação coletiva que tem que ser feita com o sindicato, as empresas devem se pautar nessas questões de idade. Vai ser dispensado quem é mais novo, quem é mais antigo já fica, quem é mais velho de idade fica, quem for mais novo vai sendo dispensado. Tem todo um critério subjetivo para isso. Mesmo que haja a possibilidade de demissão em massa, cada caso deve ser analisado de forma isolada. De forma isolada. Mas isso quando o sindicato realmente entra nessa negociação. Isso, Quando a empresa, acho que quando a empresa é honesta e procura o sindicato para negociar. Exato. Porque a gente sabe de histórias, né, de casos aí, que justamente Nem o se sindicato procura. não participou. Mas Todo mundo foi pego de surpresa. Se o sindicato não participa, já há uma possível nulidade, e aí eles conseguem quebrar essa dispensa, essa demissão em massa, essa dispensa coletiva. Mas e se a empresa não tem capacidade de reintegrar esses colaboradores, esses funcionários? Então, como acaba fica? ficando naquela velha situação, aquele velho ditado: ganha e não leva. Porque a empresa não tem de onde tirar, vai buscar-se nos equipamentos que ficaram da empresa, no patrimônio do sócio, e se não achar em lugar nenhum, ganha e não leva, não recebe. Tá, que direitos o trabalhador que foi justamente demitido, né, coletivamente com os colegas ali, ele tem? Então, em princípio, todos os direitos atinentes a uma dispensa sem justa causa, né? Então, ele recebe fundo de garantia, ele recebe a multa do fundo de garantia, ele recebe aviso prévio. E há sindicatos que propõem junto à empresa, quando vai dispensar em massa, para que mantenha por determinado tempo vale alimentação, seguro, assistência médica. Então, cada caso é um caso. Depende também muito do sindicato. Se for um sindicato muito atuante, isso é ótimo porque vai ajudar bastante. Se é um sindicato fraco, de repente a empresa vai fazer o que ela achar, que ela entender interessante. Olha, nós temos casos aqui, né, de empresas, por exemplo, no interior de São Paulo, em Hortolândia, né, tem uma empresa, uma fábrica aqui, justamente o caso da MAB, né, da Dacco e da Continental. Os salários estão atrasados desde dezembro, a fábrica teve a falência decretada pela Justiça de São Paulo, né, e as dívidas ali passam de 42 milhões de reais, né. Vai ganhar, mas não vai levar. É justamente isso. Exatamente. Né? Assim como nós já tivemos vários casos aqui registrados em São Paulo, de empresas que demitiram
decretaram falência e até hoje, desde a década de 90, que as pessoas não recebem sequer R$1. Existe uma forma mais amigável da empresa agir e comunicar essa demissão em massa ao trabalhador? Não existe a forma mais amigável, até porque... Menos dolorida. Menos dolorida. Até porque a crise é uma crise aparente, tá aí para todo mundo ver, todo mundo teme essa crise. Então, a própria crise já aterroriza o empregado, né? E fica difícil para a empresa também, não existe uma maneira fácil, flexível para tentar resolver. Felizmente, a dispensa é dispensa e pronto. Não tem o sindicato ele tenta amenizar da melhor forma possível. Ele tenta amenizar e ele protege os direitos e garantias do trabalhador, né? O sindicato da categoria do trabalhador. Só que há uma divergência muito grande quando a gente fala de sindicato atuante e sindicato não atuante. Nesses casos, o sindicato precisa ser atuante para tentar resolver. Tem um termo, né? Os famosos sindicatos pelegos. Exato, né? exato. Justamente, praticamente são comprados ali pela empresa, pelo grupo. Eles trabalham em conjunto casados, né? E fica muito complicado para defender os interesses do trabalhador, que é o que a lei exige, que os sindicatos defendam o interesse do trabalhador. Quando a gente fala em direito do trabalhador também, né? De repente há uma demissão em massa, o trabalhador vai ver que na Previdência não houve a contribuição, o repasse necessário. Tem algum órgão que ajuda a fiscalizar isso? Sim, sim. Na verdade, a empresa, quando, no caso de layoff, antes da dispensa coletiva, ela é obrigada a recolher, a manter as contribuições... mesmo em layoff? Mesmo em layoff. Tá. É obrigada a manter as contribuições em dia, as contribuições previdenciárias. Nós temos o IAPE, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários de São Paulo. É um instituto bem atuante, ele cria muitas palestras para ajudar tanto os advogados quanto as partes, com relação ao tema, com relação aos direitos. E lá só tem advogados previdenciários e que têm total conteúdo, total qualificação para tentar resolver esses problemas. Eles estão em cima, estão buscando, ajuizando as ações cabíveis para tentar amenizar essa crise e ajudar o trabalhador. A gente fala muito sobre indústria, né? Mas esses dias eu estava assistindo uma reportagem e eu vi o caso de uma rua no Rio de Janeiro, onde vários comércios fecharam as portas. E, naturalmente, o comércio tem 5 trabalhadores, tem 6 trabalhadores, de repente uma loja um pouco maior, tem 10. Esses trabalhadores, eles poderiam se unir e caracterizar de alguma forma uma certa demissão coletiva em função de uma crise? Existe essa possibilidade, aí cai naquela situação da claro que dispensa. Recorrer a quem, né? Exato. Como é muito pequena a quantidade... E o sindicato, provavelmente não deve ser um sindicato muito atuante, e esses trabalhadores eles também não devem recolher as contribuições sindicais. Comerciais, não sei. De repente, pode ser que sim, que seja caracterizada uma demissão em massa, mas é como eu disse, tem que ter o fundamento na crise, na reestruturação. Não pode ser uma dispensa qualquer, precisa ver caso a caso, porque se dessas 10 pessoas, 2 foram dispensadas por motivos outros, já não caracteriza a dispensa em massa, e sim uma dispensa plurima, de redução de custo, ou, como você mesmo disse, ou porque fulano chegava atrasado, não cumpriu o horário. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Mas eu acho muito pouco provável, com essa quantidade de funcionários, que seja caracterizada uma demissão em massa. Tá, um grupo de trabalhadores foi demitido, chegou para trabalhar, portas fechadas, ninguém entra. O que faz? Muitas empresas têm feito esse tipo de coisa. Ai, que triste, gente. É muito triste. Tem que buscar o órgão fiscalizador, que é o órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, a Procuradoria que fiscaliza essa questão, que é o Ministério Público do Trabalho, são os procuradores do trabalho, também devem saber dessa situação, porque isso é uma fraude, né? Fechar as portas e não pagar as verbas trabalhistas é uma fraude contra o Estado, até porque também deixou de recolher tributos. E procurar um advogado também, para entrar com uma ação cabível, buscar os sócios aí, porque se a empresa fechou, os sócios têm algum endereço fixo. E aí procurar os sócios para tentar responder pelos débitos trabalhistas. E quando for uma multinacional, como fica a situação? Quando é multinacional, busca-se, além dos sócios, que deve ter um sócio aqui que seja brasileiro, algum representante, talvez, né? Ou alguma empresa que participa do mesmo grupo que nós chamamos de grupo econômico. E aí, uma dessas empresas vai ter que pagar. Tá, mas aí, nesse caso, o funcionário ele vai entrar individualmente com uma ação, ele vai procurar um advogado individualmente, ou, de repente, uma ação coletiva é mais forte, é mais justa nesse caso? Como eu disse, a ação coletiva ela vai reverter o que ganhar em função do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tá. Quando é uma ação individual, aí ela reverte para o trabalhador. Então,
O interessante é que se faça as duas coisas. Noticie aos órgãos competentes e entre com uma ação individual. Tá certo, gente. Olha, os casos realmente parece que não param de aumentar, né? Nós temos aí a Ford, né, montadora, 2 mil funcionários em layoff. A partir de maio, em Camaçari, na Bahia, já foi anunciado. Os trabalhadores, com certeza, devem estar num tremendo medo aí. A Uzi Minas já entrou com um processo de demissão de 4 mil trabalhadores. Começou em dezembro. Uzi Minas fica em Cubatão, aqui, né? Exato. Próximo justamente a Santos. A Votorantins Metais, né? Um grupo fortíssimo. 800 trabalhadores em Niquelândia e São Miguel Paulista. E olha que nessas cidades, são cidades minúsculas, né, que praticamente dependem do funcionamento dessa empresa. Né? Imagine a bomba econômica, né, que vai gerar justamente na economia desses municípios, né, doutor? Fica bem complicado mesmo. É uma situação de socorro. O Brasil pede socorro e precisa pagar, essas empresas precisam pagar os débitos trabalhistas, que são débitos alimentares, têm caráter alimentar. Hoje de manhã, ouvindo o rádio, né, um economista, um especialista estava dizendo lá que, lamentavelmente, ele não consegue enxergar ainda uma luz no fim do túnel. Né? Talvez essa luz só venha lá para o final de 2016, 2017, quiçá até 2018. Exato. Né? É triste, né? É triste. Lamentavelmente, pensar justamente que nós chegamos nessa situação, né? Exato. O governo ajuda aí, né? Precisamos, né, doutor Lucas? Com certeza. Obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, Rafael. Gente, intervalo. No próximo bloco, o assunto é marketing de relacionamento. O especialista Guilherme Sanches vai estar aqui para passar dicas também para você, para como ser um bom vendedor, né? Hoje nós precisamos realmente cativar as pessoas, dar a volta por cima, e o marketing está aí justamente para nos auxiliar nesse processo. Intervalo é rápido. Tudo Posso já volta.